Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre regras de potenciação e nós vamos contar esta história em 4 partes. Este vídeo aqui é a primeira parte, quando a gente vai falar um pouquinho sobre por que e quando eu posso usar as regras de potenciação. Nos demais vídeos a gente explora as ideias de como eu aplicar as regras de potenciação nas diferentes situações. Se você quer clarear suas ideias sobre regras de potenciação, não deixe de assistir nossos 4 vídeos. Roda a vinheta. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre regras de potenciação. Por que regras de potenciação são importantes? Porque se você está no ensino médio e você está trabalhando com funções logarítmicas, você está trabalhando com equações exponenciais, equações logarítmicas, você precisa saber trabalhar com as regrinhas de potenciação para poder arrumar os termos. Se você está no ensino superior e você está trabalhando com limites, derivadas, integrais, você também precisa saber regras de potenciação, porque você precisa estar sempre arrumando o seu termo para poder fazer a integração ou a derivação. Lembre-se que numa derivada, a derivada sempre é do x elevado a um termo, a um único expoente. Você não pode derivar um termo que está nesse formato. Você não pode derivar um termo que está nesse formato, você não pode derivar termos que estão assim, você não pode derivar termos que estão assim. Você precisa arrumar esses termos para que eles fiquem na forma x elevado a n, e x elevado a n significa no numerador, não no denominador, não dentro de uma raiz. Ele tem que estar simplesmente x elevado a n. Se você está integrando, fazendo as integrais, a regra de integração também é do x elevado a n. Então você não pode integrar um termo que está nesse formato. Você não pode integrar um termo nesse formato, nesse formato, nesse formato, porque você precisa arrumar esses termos para que você possa realizar aí as operações necessárias. Então vamos falar rapidinho sobre potenciação, dando uma passada por todas as suas regras, e eu gostaria de mostrar também não só a regra, mas por que a regra é assim. Por que eu posso? Ora, essas são as regrinhas. Por que ora você soma os expoentes? Por que ora você subtrai os expoentes? Por que você multiplica os expoentes? Por que um número elevado a zero dá 1? Então eu pretendo aqui dar uma repassada geral sobre isso daí. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre os números. Então repare só, eu tenho esse número 7. Todo número ele tem uma potência, ele tem um expoente. Se você não está vendo nenhum expoente no número, é que com certeza o expoente é 1. Então o 7 é 7 elevado à primeira. Se você só está vendo o x, pode ter certeza, é x elevado à primeira. Aqui eu estou vendo o número, que a gente vai chamar de base. Isto aqui a gente vai chamar de base. E isso aqui a gente vai chamar de expoente, ou a potência do número, tá ok? Portanto, 7 é a base, 1 é o expoente. X é a base, 1 é o expoente. Quando você tem 5 vezes x ao cubo, você tem aqui dois números sendo multiplicados, em que ambos têm base e expoente. Base e expoente. Então é 5 elevado à primeira vezes x elevado à terceira. É isso que representa isso daqui. Os expoentes eles podem ser positivos e negativos. Não há problema de um expoente ser negativo. O que significa dizer 3 elevado a menos 2? Eu sempre pergunto para os alunos, quanto dá 3 elevado a menos 2? E o aluno fica pensando, quanto será que dá 3 elevado a menos 2? O aluno sabe quanto é 3 ao quadrado. Um número elevado a um expoente positivo. A gente nunca sabe quanto é um número elevado a um expoente negativo. Então, para isso, a gente também usa uma regrinha de potenciação, porque um expoente negativo nada mais é do que uma representação matemática desta situação aqui. Que, na verdade, este número não está em cima. Esse número
está embaixo. Professor, mas quem vai ficar em cima? Nada? Zero? Não. Lembre-se, todo número, ele sempre é acompanhado, se necessário for, do número 1. O número 1 é como se fosse um grande amigo de todos nós, o nosso amigo invisível. Todos os números, todas as letras, se você quiser, você tem que lembrar que ele está acompanhado do número 1. O número 1 multiplicando. Aqui eu posso falar que é 1 vezes x elevado à primeira. Aqui eu posso falar que é 1 vezes 7 elevado à primeira. Aqui eu posso falar que é 1 vezes 5 elevado à primeira vezes x à terceira. Você sempre tem, se necessário for, você sabe que o número 1 está multiplicando os termos. Portanto, o 3 ele desce e quem fica aqui em cima é o número 1. Portanto, se eu perguntar para um aluno quanto é 3 elevado a menos 2, a resposta será 1 nono. Tá ok? Essa é a resposta. Portanto, todas as vezes que eu tiver uma potência negativa, não adianta pensar em potência negativa. Você já transforma em potência positiva, porque menos 2 significa apenas que, na verdade, o termo está embaixo, seja ele qual for. Portanto, 2 elevado a menos 2 é 1/4 e eu posso dizer que é, então, 0,25, que é 1 dividido por 4, tá ok? Então vamos começar a falar um pouquinho das regras de potenciação. Para ajudar a gente, como este termo é a base e eu tenho um expoente, as regras eu vou chamar. Quem é o termo? B, porque é a base. E N e a letra P serão os expoentes. Então, primeiro vamos entender quando é que eu posso aplicar regras de potenciação e quando eu não posso aplicar regras de potenciação, porque você não pode aplicar em qualquer situação. Então, como sempre, você tem que olhar, você tem que ler, respirar com calma e começar a analisar os termos. Vamos olhar estas situações aqui. 2 vezes x elevado ao quadrado mais 3 vezes x elevado à quarta. Lembre-se, não existe regra de potenciação quando eu tenho mais e menos. Quando é um termo mais outro, um termo menos outro. Só há regras de potenciação quando são termos que estão sendo multiplicados. Quando eu tenho soma ou subtração de termos, só existe a soma ou subtração de termos. Eu reforcei isso bastante no nosso vídeo sobre soma de frações e MMC, quando eu deduzo a noção do MMC. Você só pode somar coisas que são as mesmas coisas. Portanto, x², eu posso somar com x². Isso aqui dá 5x², porque é 2x² mais 3x². Portanto, 5x². Não pode esquecer disso. Professor, e se for assim? Nada pode ser feito, porque isto é uma coisa e isto é outra coisa, mesmo que seja x. X elevado ao quadrado e x você não soma, porque um é x², o outro é x, só há soma e subtração das coisas que são as mesmas coisas e rigorosamente as mesmas coisas. Então aqui nada pode ser feito. Senhor, quanto dá essa soma? Nada, fica do jeito que está. É como se fosse 2 apartamentos mais 3 bicicletas. Quanto dá 2 apartamentos mais 3 bicicletas? Não, não dá, essa soma não existe. Portanto, isto não pode ser feito. Mas, e se for uma multiplicação? Aí nós mudamos completamente o quadro. Não há problema de você relacionar termos, desde que sejam as mesmas bases. X é base, x é base, potência, potência. Isso são coeficientes. Portanto, aqui não há problema de eu multiplicar os números, porque lembre-se, 2x² significa 2 vezes x². 3x² significa 3 vezes x². Portanto, todo mundo está se multiplicando. Número eu posso multiplicar com número. Portanto, dá 6. E esse x com esse x eu posso operar com regras de potenciação, que eu já vou explicar aqui, mas então aqui é possível aplicar uma regra de potenciação. Tome muito cuidado. Olha, então aqui eu já vou explicar isso daí, daria 6x à sexta. Eu vou somar os expoentes da 6x à sexta, mas a gente já retoma isso com calma daqui a pouquinho. Olha essa situação, porque eu estou analisando as situações em que eu posso ou não posso. Primeiro, é soma.
é subtração, não tem regras de potenciação. Então, 2, professor, mas aqui é 2 à terceira, 3 ao quadrado. Eu sei que x com x eu posso somar, não tem problema. O problema é como é que eu vou somar 2 à terceira mais 3 ao quadrado. Isso não tem jeito, não tem regra de potenciação para isso, por dois motivos. Primeiro, porque é soma e subtração. Então, não cabe regra de potenciação. E segundo, porque são números com bases diferentes. Então, não daria nem para, mesmo que fosse potenciação, não daria para a gente trabalhar com isso, que é esta situação aqui. Repare, 2 à terceira vezes x, vezes 3 ao quadrado vezes x. A única coisa que eu posso juntar com as regras de potenciação são os termos que têm a mesma base. X e x são a mesma base. A base aqui é 2, a base aqui é 3. Portanto, não há regra de potenciação para eles, porque eles têm bases diferentes. Sabendo que aqui é x a primeira e aqui é x a primeira, eu posso falar que 2 elevado à terceira vezes x, vezes 3 ao quadrado, vezes x a primeira, isso me daria. Eu tenho que resolver essa conta, não tem jeito. Aqui, eu preciso saber que isso aqui dá 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Eu preciso saber que isso aqui dá 9. 3 vezes 3. Portanto, 8 mais 9 dá 17. Então, se eu quiser fazer esta soma, que não tem regras de potenciação, eu faço 8x mais 9x, dando 17x. Sem nenhum tipo de regra de potenciação. Repare que aqui, eu sei que isto aqui, eu não posso juntar e nem fazer essa multiplicação. Professor, eu não posso fazer 2 vezes 3? Não, não pode. Você não pode mexer porque eles têm potências. Portanto, eu teria que lembrar que isto aqui é 8, eu teria que lembrar que isto aqui é 9. Portanto, 8 vezes 9 vai dar 72x, e aí eu posso aplicar uma regra de potenciação para este x e para este x. X a primeira vezes x a primeira, eu posso somar os expoentes, como eu já vou mostrar nas regras logo na sequência, dando x quadrado. Então, repare, esta conta aqui dá 17x. Esta conta aqui, ela dá 72x quadrado. Então, percebam, eu só posso aplicar regras de potenciação quando eu tenho termos com a mesma base. Termos com bases diferentes, você não pode fazer nenhum tipo de operação. Se necessário for, você calcula na unha quanto é 2 à terceira, quanto é 3 ao quadrado, para poder fazer conta com esses números, porque não tem como somar este 2 com este 3, não vai chegar a lugar nenhum. Então, regra geral, é soma subtração de termos? Cuidado! Soma subtração de termos eu só posso realizar para coisas que são rigorosamente as mesmas coisas. Eu só somo coisas idênticas. Idêntico é idêntico mesmo, né? Tem que ser x quadrado com x quadrado, x ao cubo com x ao cubo, raiz de x com raiz de x. Não há problema nenhum de eu somar 2 raiz de x mais 3 raiz de x, dando 5 raiz de x. Isso está correto. 2 de uma coisa mais 3 de outra coisa, da mesma coisa, vai me dar 5 desta coisa, sem você mexer com nada. Se fosse multiplicação, muda todo o cenário e a gente já vai ver isso na sequência. Tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre as regras de potenciação. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!